Você sabia que neste exato momento, enquanto pessoas dormem em leitos de hospitais, há uma guerra invisível sendo travada por suas almas? O que vou revelar agora vai abalar tudo o que você acredita sobre os bastidores da saúde. Eu trabalhei durante anos em um grande hospital, e o que descobri nas madrugadas me fez entender que nem toda morte é natural e nem toda cura depende apenas da medicina. Mas antes de ser enfermeira, eu servi as trevas. Sim, você ouviu direito. Eu era bruxa praticante do ocultismo, e uma das minhas funções mais sombrias era justamente infiltrar hospitais, fingindo ser visitante ou familiar, para realizar rituais disfarçados de orações. Existe um horário específico entre 2 e 4 da manhã, onde o véu entre o mundo físico e espiritual se torna tão fino que nossas ações ganhavam um poder assustador. Pacientes que estavam estáveis de repente pioravam sem explicação médica após eu passar por seus leitos. O ar ficava denso. O silêncio pesava de um jeito diferente. Cada palavra que eu pronunciava não era bênção, era maldição disfarçada. Cada oração falsa era, na verdade, um ritual invertido para roubar a força vital dos mais vulneráveis. E o pior, muitos morriam dias depois. Cada morte me tornava mais poderosa no mundo espiritual. Eu via aquilo como sacrifícios necessários para o meu crescimento nas trevas. Mas então algo aconteceu que mudou completamente minha vida. Um dia, ao tentar fazer um ritual sobre um homem idoso, de 93 anos, ele abriu os olhos, olhou direto para mim, e com uma voz que não parecia humana declarou: "Eu te repreendo, em nome de Jesus. Minha alma pertence a Deus, e não a ti. Sai daqui, Satanás." Naquele momento eu caí no chão, tremia, tive convulsões e fui internada naquele mesmo hospital. Foi ali que Deus começou meu processo de libertação. Se você quer descobrir como satanistas e bruxos realmente agem dentro dos hospitais e como se proteger dessa ameaça invisível, fique até o final, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida ou a de alguém que você ama. Escreva nos comentários agora: "Eu creio no poder da oração." Hoje sou enfermeira em um dos maiores hospitais de Luanda, em Angola. Trabalho na ala de emergência e na unidade de terapia intensiva noturna. As pessoas me veem como uma profissional dedicada e compassiva, alguém que cuida com amor. Mas o que ninguém imagina é o meu passado sombrio. Antes de vestir esse jaleco branco, eu vestia as trevas. Eu fui bruxa praticante do ocultismo durante anos, e uma das minhas especialidades era atuar dentro de hospitais. Cresci em um lar dividido. Meus pais eram cristãos amorosos e tementes a Deus, mas minha tia, que sempre esteve presente na minha infância, era profundamente envolvida com o ocultismo. Enquanto meus pais falavam de Deus à mesa, minha tia me contava sobre rituais, manifestações espirituais e o poder que podíamos alcançar através das entidades. Aquilo me fascinava e ao mesmo tempo me enchia de medo. Com o tempo, a fascinação venceu o medo. Na adolescência, comecei a frequentar os mesmos lugares que minha tia. Aprendi sobre ervas rituais, invocações. Eu era jovem, e aquilo me dava uma sensação de controle de poder sobre a vida e sobre a morte. Quando entrei na faculdade de enfermagem, eu já estava completamente imersa no ocultismo. E foi justamente nessa época que recebi uma instrução específica das entidades que eu servia. Elas me disseram que eu deveria usar minha futura profissão como ponte para fortalecer o reino das trevas. Hospitais, segundo elas, são campos férteis. Ali estão concentradas as pessoas mais frágeis física, emocional e espiritualmente. A dor, o medo e a incerteza. Tudo isso enfraquece a fé e abre brechas espirituais. Cada lágrima sem esperança, cada grito de desespero alimenta as trevas. Fui instruída a agir nas madrugadas, especialmente entre 2 e 4 horas. Esse é o horário onde o mundo espiritual está mais ativo, onde o véu entre dimensões fica mais fino. Eu entrava disfarçada como visitante, ou às vezes como estagiária. Ninguém desconfiava. Eu tinha uma aparência comum e simpática. Chegava perto dos leitos, principalmente de pacientes desenganados
ou em estado grave. Colocava minha mão sobre eles como se estivesse orando, mas não estava orando para curar. Estava fazendo o oposto. Pronunciava palavras que pareciam bênçãos, mas eram maldições invertidas. Eu pedia às entidades que acelerassem o processo de morte, que roubassem a força vital daquelas pessoas. E funcionava. Dias depois, muitos faleciam. No mundo espiritual, aquilo era visto como sacrifício. Cada morte sem Cristo era uma alma que alimentava o reino das trevas. E quanto mais eu fazia isso, mais forte eu me tornava espiritualmente. Eu conseguia ver coisas que outros não viam, sentia presenças, tinha sonhos proféticos. O poder me viciava, mas esse poder tinha um preço. Minha vida estava vazia. Eu vivia atormentada por pesadelos, sentia presenças opressoras em casa. Meus relacionamentos eram destruídos. Eu estava ficando doente por dentro, mas eu ignorava tudo isso porque acreditava que aquele era o caminho do poder verdadeiro. Continuei atuando assim por anos, até o dia em que tudo desmoronou. Foi numa madrugada. Eu tinha entrado no quarto de um homem muito idoso, 93 anos. Ele estava nas últimas horas respirando com dificuldade. Pensei que seria fácil, mais um ritual simples. Me aproximei, coloquei minha mão sobre a testa dele e comecei a murmurar as palavras. Mas então, algo inesperado aconteceu. Aquele homem que parecia estar inconsciente de repente abriu os olhos. E quando ele me olhou, eu senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Não era um olhar humano comum, era como se houvesse fogo naqueles olhos. Ele levantou a cabeça, com uma força que não deveria ter, e com uma voz que ecoou dentro do meu peito, ele declarou: "Eu te repreendo, em nome de Jesus Cristo. Minha alma pertence ao Senhor e não a ti. Sai daqui, Satanás. Você não tem poder aqui." Naquele instante, senti como se uma força invisível me arremessasse para longe. Sai-no-se. Meu corpo começou a tremer descontroladamente. Entrei em convulsão. Pessoas vieram me socorrer e eu fui internada naquele mesmo hospital como paciente. Durante dias fiquei entre a vida e a morte. E foi ali naquela cama que Deus começou a me libertar das garras das trevas. Enquanto eu estava internada naquele leito, algo extraordinário começou a acontecer. Eu via coisas que antes só via através das entidades das trevas, mas agora era diferente. Era como se um véu tivesse sido arrancado dos meus olhos, e eu pudesse enxergar a verdadeira batalha espiritual que acontecia naquele hospital. Nos primeiros dias eu ainda estava presa ao meu passado. As entidades que eu servia vinham me atormentar durante a noite. Eu ouvia vozes me acusando, me chamando de traidora. Sentia presenças pesadas no quarto, como se algo estivesse sentado sobre meu peito, tentando me sufocar. Eu tinha medo de dormir, porque sabia que elas viriam me buscar. Mas toda vez que o terror tomava conta, uma coisa estranha acontecia. Sempre que alguém orava perto de mim, mesmo que fosse uma oração simples e silenciosa, eu sentia um alívio imediato. Era como se uma luz invadisse o quarto e expulsasse toda aquela opressão. Havia uma senhora idosa que limpava os quartos. Ela era discreta e humilde. Toda vez que entrava no meu quarto, ela murmurava algo, enquanto passava o pano no chão. No início eu não prestava atenção, mas um dia percebi que ela estava orando. Senhor, cobre esse lugar com teu sangue, que nenhuma força do mal tenha poder aqui. Liberta essa filha das trevas. Quando ouvi aquilo, algo dentro de mim se quebrou. Eu comecei a chorar. Chorei tanto que a enfermeira veio correndo achando que eu estava com dor. Mas não era dor física, era minha alma que estava sendo despedaçada. Naquela noite tive um sonho, mas não era como os sonhos que eu tinha antes, cheios de símbolos obscuros e mensagens das entidades. Esse sonho era diferente. Eu me vi caminhando pelos corredores do hospital, só que agora eu enxergava tudo. Via demônios andando livremente, entrando e saindo dos quartos. Eles se aproximavam dos pacientes mais fracos, sussurrando desespero, medo e desistência. Vi um deles pairando sobre uma mulher jovem que chorava sozinha. Ele soprava pensamentos suicidas na mente dela. Vi outro ao lado de um homem, em coma, apertando seu peito, como se quisesse arrancar sua vida. Mas também vi o outro lado. Vi anjos guerreiros de pé em alguns quartos, com espadas de fogo impedindo
à entrada das trevas. Vi intercessores espirituais, pessoas que eu nem sabia que existiam orando em línguas estranhas, e cada palavra que saía delas era como uma lança de luz atravessando os demônios. Vi uma mãe ajoelhada ao lado da cama do filho adolescente. Ela orava baixinho com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor, eu te entrego meu filho. Eu sei que o Senhor tem poder para curá-lo. Enquanto ela orava, eu vi um anjo colocar a mão sobre a cabeça do menino. Uma luz dourada envolveu o corpo dele, e os demônios que estavam ao redor fugiram como baratas quando se acende a luz. Então algo me chamou a atenção. Mesma. Vi todas as vezes que entrei naquele hospital com más intenções. Vi os rituais que fiz sobre pacientes inocentes. Vi as palavras de maldição saindo da minha boca como fumaça preta, envolvendo aquelas pessoas. Vi demônios se alimentando daquela energia sombria que eu gerava e vai às mortes. Cada morte que aconteceu, depois das minhas falsas orações, vi as almas saindo dos corpos confusas, desorientadas sendo arrastadas por criaturas horríveis. Eu vi o inferno, não como um conceito religioso, mas como um lugar real. Vi chamas que não queimam a pele, mas consomem a alma. Ouvi gritos que nunca cessam. Vi pessoas conhecidas, celebridades, políticos religiosos, falsos, todos ali atormentados eternamente. Então, no meio daquele horror, eu vi uma luz tão forte que fez tudo ao redor desaparecer. E dessa luz saiu um homem. Eu soube imediatamente quem era. Jesus. Ele se aproximou de mim, e quando olhou nos meus olhos, eu desabei. Caí de joelhos tremendo. Eu esperava uma condenação. Esperava que ele me destruísse ali mesmo. Mas sabe o que ele fez? Ele estendeu a mão para mim, e com uma voz suave, mas cheia de autoridade, ele disse: levanta. Você esteve morta, mas agora vai viver. Você serviu as trevas, mas agora vai servir a luz. Eu vou te mostrar o que realmente acontece nos hospitais, e você vai contar ao mundo. Quando acordei daquele sonho, eu estava encharcada de suor. Meu coração batia descompassado, mas algo tinha mudado. Eu não sentia mais medo. Pela primeira vez em anos, eu senti paz, uma paz que eu nem sabia que existia. No dia seguinte, a mesma senhora que limpava os quartos entrou. Dessa vez ela veio direto até mim, e com um sorriso no rosto disse: Deus me mandou orar por você. Posso? Eu apenas balancei a cabeça. Ela colocou a mão sobre minha testa e começou a orar. Mas não era uma oração decorada, era uma conversa real com Deus. Ela expulsava demônios, quebrava maldições e declarava a vida sobre mim. E enquanto ela orava, eu sentia algo saindo de dentro de mim. Era como se correntes invisíveis estivessem se quebrando. Eu comecei a tossir, a chorar e a gemer. Meu corpo se contorcia. A enfermeira entrou assustada, mas a senhora levantou a mão e disse: apenas deixa que Deus está operando. Quando tudo terminou, eu me senti leve. Pela primeira vez em anos, eu me senti livre. A senhora me olhou e disse: bem-vinda à família, filha. A partir de hoje, você vai lutar do lado certo. E ela tinha razão. Deus estava me preparando para algo maior. Ele não me libertou apenas para que eu vivesse em paz. Ele me libertou para que eu me tornasse uma guerreira. Alguém que conhece as táticas do inimigo, porque já esteve do outro lado. Alguém que pode alertar o povo de Deus sobre os perigos invisíveis que rodeiam os hospitais. Escreva nos comentários agora, Senhor: abre meus olhos espirituais. Depois daquela oração libertadora, eu recebi alta do hospital, mas eu não era mais a mesma pessoa. Algo profundo havia mudado dentro de mim. Eu tinha sido liberta, mas ainda não entendia completamente o propósito daquilo tudo. Durante semanas fiquei em casa me recuperando. Parei completamente com qualquer prática de ocultismo. Joguei fora todos os objetos rituais, livros, amuletos, ervas, tudo. Limpei minha casa de tudo que tinha ligação com as trevas. Mas a batalha espiritual não tinha terminado. Toda noite, entre 2 e 4 da manhã, eu acordava com uma opressão terrível. Sentia presenças no quarto. Ouvia vozes me chamando e me ameaçando. Eles diziam que eu era deles, que não podia escapar, que voltaria para as trevas. Eu tinha muito medo,
mas lembrava das palavras de Jesus no sonho: você esteve morta, mas agora vai viver. Então eu comecei a fazer a única coisa que sabia fazer naquele momento. Eu orava. No começo eram orações tímidas, cheias de dúvidas. Senhor, se o Senhor é real, me ajuda. Senhor, eu não sei orar direito, mas eu preciso de ti. E cada vez que eu orava, as presenças recuavam. Aos poucos fui ganhando força e coragem. Procurei a senhora que tinha orado por mim no hospital. Descobri que ela fazia parte de uma igreja pequena e humilde. Comecei a frequentar aquele lugar. Era diferente de tudo que eu conhecia. Ali não havia pompa, nem rituais elaborados. Apenas pessoas simples que amavam a Deus de verdade. Fui batizada. Fiz o processo de libertação completo, com jejuns, orações e renúncias, e a cada dia eu ia sendo restaurada. 3 meses depois de ter sido liberta, senti no meu coração que Deus queria que eu voltasse para o hospital, não como bruxa, mas como enfermeira de verdade. Alguém que ia cuidar de corpos, mas também interceder por almas. Consegui um emprego na ala de emergência, e depois passei a trabalhar também na unidade de terapia intensiva noturna. Voltei para o mesmo ambiente, onde antes eu agia para as trevas. Mas agora eu estava do outro lado. No meu primeiro plantão noturno, eu senti um aperto no peito. As memórias voltaram. Eu lembrava de cada corredor, de cada quarto onde tinha feito rituais. A culpa me sufocava. Quantas pessoas morreram por minha causa? Quantas almas foram arrastadas para o inferno porque eu pronunciei maldições sobre elas? Entrei no banheiro e desabei a chorar. Senhor, eu não mereço estar aqui. Eu não mereço uma segunda chance. Eu matei pessoas. E foi então que tive outra visão. Jesus apareceu diante de mim. Não em carne, mas em espírito. Eu podia vê-lo claramente. Ele se ajoelhou na minha frente e segurou meu rosto com as mãos. Ele olhou profundamente nos meus olhos e disse: você acha que eu não sabia de tudo isso? Quando te chamei, eu te escolhi justamente por causa do seu passado. Você conhece as estratégias do inimigo. Você sabe como ele age. Agora você vai usar esse conhecimento para destruir as obras dele. Eu não te trouxe aqui para te condenar. Eu te trouxe aqui para te usar. E então ele me mostrou algo que me fez entender tudo. Ele me levou em espírito para o mundo invisível. Eu vi o hospital como ele realmente é no plano espiritual. Vi que sobre aquele prédio havia uma guerra constante. Anjos e demônios disputavam cada alma que entrava ali. Vi que existiam portais espirituais abertos em certos lugares do hospital, locais onde muitas mortes aconteceram, onde rituais de magia foram feitos, onde sangue inocente foi derramado. Esses portais permitiam que hordas de demônios entrassem livremente. Vi que havia demônios específicos designados para cada tipo de enfermidade: demônio de câncer, de infarto, de suicídio, de depressão. Eles trabalhavam em conjunto com enfermidades físicas para destruir não apenas o corpo, mas principalmente a fé das pessoas. Vi pacientes que eram cristãos, mas que quando adoeciam começavam a duvidar de Deus, e os demônios aproveitavam essa brecha. Sussurravam pensamentos de abandono. Onde está seu Deus agora? Se ele te amasse, você não estaria sofrendo? É melhor desistir. E muitos desistiam. Vi familiares que chegavam ao hospital desesperados, e os demônios da dúvida e do medo os cercavam, fazendo-os perder a esperança antes mesmo de receberem o diagnóstico. Mas também vi o outro lado. Vi que existiam intercessores espalhados pela cidade. Pessoas que nem conheciam os pacientes, mas que oravam por hospitais, e cada oração era como uma bomba de luz explodindo no mundo espiritual, destruindo fortalezas demoníacas. Vi que quando alguém orava com fé verdadeira, anjos eram enviados imediatamente. Eles formavam barreiras de proteção ao redor dos leitos, impedindo que os demônios se aproximassem. Vi médicos e enfermeiros cristãos que, sem saber, estavam sendo usados como instrumentos de Deus. Toda vez que colocavam a mão em um paciente com amor e compaixão, uma unção de cura fluía através deles. Vi que muitas curas consideradas milagres pelos médicos eram na verdade resultado de batalhas espirituais vencidas através da oração. Então,
Jesus me mostrou algo ainda mais impactante. Ele me levou até o quarto daquele homem idoso de 93 anos, aquele que tinha me repreendido e causado minha queda. Eu vi a cena novamente, mas agora com outros olhos. Vi que quando entrei naquele quarto para fazer o ritual, havia 12 anjos posicionados ao redor da cama dele. Quando comecei a pronunciar as palavras de maldição, os anjos formaram um escudo, e nenhuma palavra penetrou. E então, o Espírito Santo desceu sobre aquele homem. Foi o Espírito Santo quem falou através dele. Aquela repreensão não foi humana, foi divina. E o impacto foi tão forte que quebrou todas as alianças que eu tinha com as trevas naquele mesmo instante. Por isso, caí. Por isso, convulsionei. Não foi ataque, foi libertação. Jesus me disse: você foi violentamente arrancada do reino das trevas naquele dia. E aquele homem foi o instrumento que eu usei. Ele orou por você durante anos sem te conhecer. Ele pediu que eu enviasse alguém com conhecimento do ocultismo para alertar minha igreja. E eu te escolhi. Quando a visão terminou, eu estava prostrada no chão daquele banheiro do hospital. Eu chorava, mas não era mais choro de dor. Era choro de gratidão. Eu tinha sido a pior das pecadoras. Tinha trabalhado ativamente para o reino das trevas. Tinha causado mortes. Mas Jesus me amou assim mesmo. Ele me buscou, me libertou, e agora estava me usando. Saí daquele banheiro transformada. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Deus me deu visão espiritual para enxergar o que acontece nas madrugadas. Ele me deu autoridade para fechar portais, para expulsar demônios, para orar pelos enfermos. Eu não era mais uma enfermeira comum. Eu era uma guerreira de Deus infiltrada no campo de batalha. E a partir daquele dia minha missão estava clara. Enquanto eu cuidava dos corpos, eu guerreava pelas almas. Cada plantão se tornou um campo de guerra espiritual. E eu estava pronta para lutar. A partir daquela revelação poderosa, minha vida mudou completamente. Eu não via mais o hospital como apenas um local de trabalho. Eu enxergava aquele lugar como um campo de batalha espiritual, onde vidas e almas estavam em jogo a cada segundo. Antes de cada plantão, eu orava intensamente. Às vezes ainda no carro, no estacionamento, outras vezes trancada no banheiro antes de vestir o uniforme. Senhor, cobre este hospital com teu sangue. Coloca anjos em cada quarto, em cada corredor. Que nenhuma alma se perca hoje. Fecha os portais das trevas e abre os portais do céu. Usa-me como instrumento da tua vontade. Quando entrava nos corredores, eu conseguia sentir a diferença. Havia noites em que o ambiente estava pesadíssimo. O ar denso, o silêncio opressivo. Eu sabia o que era. Eram as forças das trevas agindo com intensidade. Nesses momentos, eu orava ainda mais. Caminhava pelos corredores, declarando, em voz baixa: todo joelho se dobre diante do nome de Jesus. Vocês não têm autoridade aqui. Este lugar pertence ao Senhor. E era impressionante. Minutos depois, o clima mudava. Os pacientes que estavam agitados se acalmavam. Aqueles que gemiam de dor encontravam alívio. O ambiente ficava mais leve. Na primeira semana de oração intensa, algo extraordinário aconteceu. Os óbitos que costumavam se concentrar entre 2 e 4 da manhã, horário que eu sabia ser o mais crítico espiritualmente, começaram a diminuir drasticamente. Eu anotava tudo em um caderno. Antes da minha conversão e do início das orações, tínhamos em média 5 a 7 mortes por semana, nesse horário específico. Depois que comecei a interceder, esse número caiu para uma ou nenhuma. Os médicos não entendiam. Comentavam nos corredores sobre a mudança repentina nas estatísticas, mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Não era coincidência, era o poder da oração, mudando a atmosfera espiritual daquele lugar. Comecei a perceber também que Deus me dava discernimento sobre os pacientes. Quando eu entrava em certos quartos, sentia claramente o que estava acontecendo no mundo espiritual. Havia pacientes que estavam sob forte opressão demoníaca. Eles ficavam agitados e agressivos, com olhares vazios.
Eu sabia que não era apenas a doença física, era uma batalha espiritual. Nesses casos, eu orava silenciosamente enquanto cuidava deles, às vezes apenas colocando minha mão sobre eles enquanto checava os sinais vitais. Eu declarava mentalmente: em nome de Jesus, eu expulso todo espírito de morte, de enfermidade, de desespero. Esta vida pertence a Deus. E muitos desses pacientes apresentavam melhoras inexplicáveis. Houve um caso que me marcou profundamente. Um jovem de 25 anos deu entrada após uma tentativa de suicídio. Ele tinha cortado os pulsos e perdido muito sangue. Estava em estado grave na unidade de terapia intensiva. Quando entrei no quarto para cuidar dele, senti uma presença sombria terrível. Era um demônio de suicídio. Eu podia vê-lo em espírito, uma criatura horrível sussurrando no ouvido do rapaz mesmo enquanto ele estava sedado. Você não presta. Ninguém te ama. É melhor morrer. Aquilo me revoltou. Esperei um momento em que estava sozinha no quarto e comecei a orar em voz baixa, mas com autoridade. Espírito imundo de suicídio, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias agora. Você não tem direito legal sobre esta vida. Eu quebro toda maldição hereditária, toda palavra de morte pronunciada sobre ele. Eu declaro vida, propósito e destino profético sobre este jovem. Enquanto orava, o monitor cardíaco dele começou a apitar. Os batimentos aceleraram e depois normalizaram. Eu senti o momento exato em que o demônio saiu. O quarto ficou leve. O rapaz que estava sedado abriu os olhos por um breve segundo e uma lágrima escorreu pelo rosto dele. 3 dias depois ele acordou completamente. A recuperação foi surpreendentemente rápida. Quando ganhou consciência, a primeira coisa que disse foi que teve um sonho durante o coma. Ele sonhou que estava em um lugar escuro cercado por criaturas horríveis que o empurravam para um abismo. Mas de repente uma luz apareceu e uma voz disse: você não vai morrer. Eu tenho planos para você. E então, ele acordou. Aquele jovem se converteu ali mesmo no hospital. Hoje ele congrega na minha igreja e testemunha que Deus o salvou da morte física e espiritual. Mas nem tudo era fácil. Houve momentos de intensa batalha espiritual. Havia noites em que eu chegava em casa exaurida. Não era cansaço físico apenas, era cansaço espiritual. Lutar no mundo invisível consome energia de uma forma que é difícil explicar. Eu tinha que me manter em constante jejum e oração, para não fraquejar. O inimigo também tentava me atacar. Houve momentos em que demônios que eu expulsava do hospital vinham me atormentar em casa. Eu acordava de madrugada com presenças opressivas. Ouvia vozes tentando me amedrontar. Você era nossa, você vai voltar para nós. Mas eu aprendi a resistir. Levantava da cama mesmo tremendo e declarava em voz alta: eu pertenço a Jesus Cristo. Estou coberta pelo sangue dele. Vocês não têm autoridade sobre mim. Saiam agora em nome de Jesus. E eles sempre recuavam. Deus também me conectou com outros guerreiros de oração. Uma técnica de enfermagem percebeu que algo tinha mudado no hospital. Um dia ela me chamou em um canto e disse: eu não sei o que você tem feito, mas o clima aqui está diferente. Você ora, não é? Eu sorri e confirmei. Ela me abraçou com lágrimas nos olhos e disse: eu também sou cristã, mas tinha medo de demonstrar aqui. Posso orar com você? A partir dali, formamos um pequeno grupo de intercessão. Éramos 3 no início, depois 5, depois 10. Nos reuníamos antes dos plantões, em um canto discreto, e fazíamos uma oração rápida, mas poderosa. Senhor, toma conta deste lugar hoje. Guia nossas mãos, salva vidas. Liberta almas, e Deus honrava nossas orações. Os resultados eram visíveis. Pacientes desenganados apresentavam melhoras milagrosas. Cirurgias complicadas tinham sucesso inesperado. Famílias que chegavam desesperadas encontravam paz. O próprio ambiente do hospital mudou. Funcionários comentavam que trabalhar ali tinha se tornado mais leve. Muitos nem sabiam que por trás daquilo havia um grupo orando, mas nós sabíamos. Era Deus transformando aquele lugar através de vasos dispostos a interceder. Minha vida pessoal também foi completamente restaurada. Os relacionamentos que o ocultismo tinha destruído foram sendo curados.
Voltei a ter comunhão com minha família. Casei com um homem temente a Deus que me apoia no ministério de intercessão. Hoje temos 2 filhos e os criamos nos caminhos do Senhor. Mas o mais importante é que encontrei meu propósito. Antes eu vivia vazia buscando poder nas trevas. Agora vivo plena, servindo ao Deus vivo. Entendi que Ele não desperdiça nada da nossa história. Até mesmo os anos que passei nas trevas, Deus está usando para alertar seu povo sobre os perigos invisíveis que existem. Cada testemunho que dou, cada vida que toco com esta mensagem, é uma vitória sobre o inimigo. O que o diabo planejou para mal, Deus transformou em bem. Hoje, sei que minha missão é ser vigia espiritual, alguém que está atento à movimentação das trevas, mas que também conhece o poder da luz. E quero te dizer, se você trabalha na área da saúde ou conhece alguém que trabalha, saiba que não é apenas uma profissão, é um chamado espiritual. Você está em um campo de batalha, onde almas estão sendo disputadas, or, antes do entra. Ore durante o trabalho. Ore pelos pacientes, pelos colegas, pelo ambiente. Sua oração tem poder. Se você tem um familiar internado, não subestime o poder da sua intercessão. Mesmo que os médicos digam que não há mais esperança, ore, declare vida. Feche toda a porta para as trevas. Deus ainda opera milagres. Compartilhe este testemunho com alguém que precisa saber desta verdade. Alguém que trabalha em hospital. Alguém que tem parente enfermo. Esta mensagem pode mudar vidas e salvar almas. Depois de anos atuando como intercessora dentro do hospital, aprendi verdades espirituais profundas que preciso compartilhar com você. O que vou ensinar agora não é teoria, são estratégias práticas que aprendi na batalha espiritual diária. Verdades que podem salvar vidas e proteger sua família. A primeira coisa que você precisa entender é por que hospitais são alvos tão intensos das forças das trevas. Quando eu servi o ocultismo, fui ensinada que hospitais são considerados campos férteis para sacrifícios espirituais. Ali está concentrado o maior número de pessoas fragilizadas. Doença enfraquece não apenas o corpo, mas principalmente a fé. Quando alguém recebe um diagnóstico grave, quando sente dor constante, quando vê a morte se aproximando, a tendência natural é questionar a Deus. Onde está Deus? Por que Ele permitiu isso? Essas dúvidas abrem brechas espirituais e o inimigo entra por essas brechas. Por isso, satanistas, bruxos e feiticeiros têm instruções específicas para atuar em hospitais. Eles se infiltram de diversas formas. Alguns, como falsos visitantes religiosos, chegam com bíblias nas mãos e sorriso no rosto oferecendo oração. Mas não estão ali para abençoar, estão ali para amaldiçoar. Outros se infiltram como profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos auxiliares, até médicos. Pessoas que durante o dia exercem suas funções normalmente, mas que à noite fazem rituais disfarçados. Eu mesma fui uma dessas pessoas, e sei exatamente como agem. O horário preferido é sempre a madrugada, especialmente entre 2 e 4 horas. Este é o horário em que o véu entre o mundo físico e espiritual está mais fino. É quando menos pessoas estão acordadas, orando. É quando a vigilância espiritual está mais baixa. Neste horário, as orações invertidas e os rituais têm efeito mais potente. Quando eu agia para as trevas, eu observava os pacientes durante o dia. Identificava os mais vulneráveis espiritualmente, aqueles que reclamavam de Deus, aqueles que demonstravam total desespero, aqueles que diziam preferir morrer. Esses eram os alvos principais. À noite eu voltava, colocava minha mão sobre eles como se estivesse verificando algo, mas na verdade estava fazendo um ritual silencioso. Pronunciava palavras em línguas estranhas. Fazia gestos discretos que pareciam inocentes, mas que no mundo espiritual eram invocações. E funcionava. Dias depois, muitos faleciam. No mundo espiritual, cada morte sem Cristo é contabilizada como sacrifício para as trevas. Quanto mais mortes, mais poder espiritual quem faz o ritual recebe. É um sistema macabro, mas real. Agora vou te ensinar como se proteger e como proteger seus entes queridos. Primeira estratégia:
Oração de cobertura antes de qualquer internação. Se você ou alguém da sua família vai ser internado, ore antes. Ore, declarando proteção espiritual. Senhor, eu coloco esta internação debaixo do seu sangue. Eu fecho toda porta espiritual para as trevas. Nenhum ritual, nenhuma palavra de maldição, nenhuma oração falsa terá efeito. Eu declaro que só a vontade de Deus prevalecerá. Coloca anjos ao redor do leito. Esta é uma oração simples, mas poderosa. Você está fechando portas espirituais antes mesmo de entrar no hospital. Segunda estratégia: escolha bem quem vai te visitar. Nem toda visita é benéfica espiritualmente. Pessoas que vivem em pecado, que praticam ocultismo e que têm envolvimento com macumba, feitiçaria, carregam opressão espiritual. Quando visitam um enfermo, podem transmitir essa opressão. Parece duro, mas é verdade, espiritual. Se alguém oferece oração a um desconhecido que apareceu do nada, tenha discernimento, pergunte de que igreja é. Pergunte em nome de quem ora. Se a pessoa hesita ou dá respostas evasivas, recuse educadamente. Terceira estratégia: ore você mesmo constantemente. Mesmo que esteja fraco, mesmo que mal consiga falar, ore. Não precisa ser uma oração longa. Apenas o nome de Jesus já tem poder. Jesus me protege. Jesus me cura. Jesus está comigo. Repita isso quantas vezes conseguir. Cada vez que pronuncia o nome de Jesus, você está acionando o poder do céu. Quarta estratégia: tenha um intercessor orando por você lá fora. Alguém de confiança espiritual que vai orar nos horários críticos, especialmente de madrugada. Quando eu oro por alguém internado, marco horários específicos: 2 da manhã, 3 da manhã e 4 da manhã. Eu sei que nestes horários a batalha está mais intensa, então eu me levanto e guerreio em oração. E muitas vezes Deus me mostra em visão o que está acontecendo espiritualmente com aquela pessoa. Já vi demônios tentando sufocar pacientes e, através da oração à distância, vi anjos intervirem. A intercessão rompe barreiras físicas e atua no mundo espiritual. Quinta estratégia: se você trabalha na área da saúde, consagre seu trabalho a Deus. Antes de cada plantão, ore pedindo unção. Senhor, usa minhas mãos para curar, usa minha boca para confortar, usa minha presença para trazer paz. Faz de mim um instrumento teu. Quando você ora assim, Deus te unge, você deixa de ser apenas um profissional técnico e se torna um canal de bênção. Sexta estratégia: aprenda a identificar opressão espiritual. Nem toda agitação de paciente é apenas efeito da doença. Muitas vezes é opressão demoníaca. Pacientes que ficam extremamente agressivos, sem motivo aparente, que têm um olhar vazio, que falam coisas desconexas, blasfêmias, que se recusam terminantemente a ouvir qualquer menção de Deus. Esses são sinais claros. Nesses casos, ore silenciosamente. Você não precisa fazer escândalo. Apenas declare mentalmente: em nome de Jesus, eu expulso todo o espírito opressor. Sétima estratégia: use o sangue de Jesus como cobertura. O sangue de Jesus não é apenas simbólico. No mundo espiritual, ele é real e poderoso. Quando você declara: estou coberto pelo sangue de Jesus, você está acionando a proteção mais poderosa que existe. Demônios não conseguem atravessar essa barreira. Eu ensino as pessoas a declararem isso diariamente, principalmente antes de dormir. Oitava estratégia: jejum potencializa a oração. Se você tem alguém em estado grave internado, não apenas ore, mas jejue. Jesus disse que certos tipos de demônios só saem com oração e jejum. O jejum quebra fortalezas espirituais. Você não precisa fazer jejuns longos. Comece com um dia. Depois aumente conforme Deus te orientar. Mas jejue com propósito específico. Senhor, eu estou jejuando pela cura de fulano. Quebra toda a fortaleza das trevas sobre a vida dele. Nona estratégia: cuidado com objetos. Não leve para o hospital objetos que tenham ligação com o ocultismo. Amuletos, pulseiras de proteção, patuás, imagens, figa-cristais. Esses objetos abrem portas espirituais. Ao invés disso, leve uma Bíblia, deixe aberta no Salmo 91. Aquela palavra ali no quarto já muda a atmosfera espiritual. Décima estratégia:
Declare vida, não morte. Cuidado com as palavras que você fala dentro do hospital. Palavras têm poder criativo. Não fique repetindo o diagnóstico negativo. Não fique falando que vai morrer, que não tem jeito. Isso é profecia negativa sobre sua própria vida. Ao invés disso, declare o contrário. Eu vou viver e não morrer. Deus tem propósito para minha vida. Este não é meu fim. Pode parecer besteira, mas no mundo espiritual suas palavras constroem realidades. Aprendi também sobre portas de entrada espiritual. Muitas pessoas adoecem porque abriram portas para o inimigo. Consultas com cartomantes búzios tarô, participação em sessões espíritas, envolvimento com reiki yoga com invocações, uso de drogas que alteram a consciência, pornografia, ódio não perdoado. Cada um desses pecados é uma porta aberta. E enquanto a porta não for fechada através de confissão, renúncia e libertação, a pessoa continua vulnerável. Por isso muitos não são curados. Não é falta de fé em Deus, é porta aberta para o inimigo. O tratamento médico trata o corpo, mas se a raiz espiritual não for tratada, a doença pode voltar ou outra aparecer. Por fim, quero te ensinar a oração mais poderosa que uso diariamente. É simples, mas eficaz. Senhor Jesus, eu me coloco debaixo do teu sangue precioso. Cubro minha mente, meu corpo, minha família, minha casa, com o teu sangue. Eu fecho toda porta espiritual que porventura esteja aberta em minha vida. Renuncio a todo pecado conhecido e oculto. Expulso todo espírito maligno que tente me atormentar. Declaro que pertenço a ti. Minha vida está escondida em Cristo. Coloca anjos ao meu redor. Guia meus passos. Protege meu sono. Que nenhuma arma forjada contra mim prospere. Em nome de Jesus. Amém. Esta oração cobre todas as áreas. Proteção, renúncia, expulsão, declaração. Ore isso todos os dias. Se puder de madrugada também. Você vai perceber mudanças. Ataques espirituais vão diminuir. Paz vai aumentar. Favor de Deus vai se manifestar. Irmãos, tudo o que estou compartilhando, aprendi na prática. Não é teoria teológica. É vivência real de quem esteve dos dois lados da batalha espiritual. Use essas estratégias. Ensine sua família. Compartilhe com sua igreja. Quanto mais pessoas orando e vigilantes, menos espaço o inimigo tem para agir. Escreva nos comentários. Agora, eu não vou desistir da oração. Chegamos ao final desse testemunho, mas quero que você entenda que esta não é apenas uma história, é um alerta e é uma revelação sobre realidades espirituais que a maioria das pessoas prefere ignorar, mas que continuam operando, quer acreditemos ou não. Eu estive do lado das trevas. Eu servi o inimigo. Eu trabalhei ativamente para destruir vidas e arrastar almas para o inferno. Eu sei como satanistas agem. Conheço as estratégias, os horários, os métodos, e por isso mesmo Deus me resgatou. Não para que eu ficasse quieta com medo ou vergonha do meu passado, mas para que eu usasse esse conhecimento como arma contra o próprio reino que um dia servi. Hoje sou enfermeira consagrada a Deus. Trabalho no mesmo hospital, onde antes agia para as trevas. Mas agora cada plantão é uma oportunidade de salvar vidas não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Cada oração que faço é um golpe contra o inferno. Cada alma que é tocada por intercessão é uma vitória do reino de Deus. E o que eu mais quero é que você entenda uma verdade fundamental. A batalha é real. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, há pessoas internadas em hospitais sendo disputadas espiritualmente. Há pacientes que estão entre a vida e a morte, não apenas por causa da doença, mas por causa da guerra invisível acontecendo ao redor deles. E muitos vão morrer não porque Deus quis, mas porque não houve quem orasse, porque não houve quem intercedesse, porque não houve quem fechasse as portas espirituais. Isso precisa mudar. A igreja precisa despertar para essa realidade. Não podemos mais tratar hospitais apenas como lugares de tratamento médico. São campos de batalha espiritual.
E precisamos de guerreiros de oração posicionados ali. Se você tem o dom de intercessão, use-o. Adote um hospital em oração. Você não precisa trabalhar lá. Apenas ore. Ore pelos pacientes, pelos profissionais e pelo ambiente. Declare que aquele lugar pertence a Deus. Feche portais das trevas. Expulse demônios. Declare vida. Sua oração, do outro lado da cidade, tem poder para mudar a atmosfera espiritual de um hospital inteiro. Se você trabalha na área da saúde, entenda que você não está ali por acaso. Deus te colocou naquela posição estratégica. Você é um missionário em campo de batalha. Consagre seu trabalho. Ore antes de cada plantão. Seja sal e luz naquele ambiente. Mesmo que não possa orar em voz alta, ore em pensamento. Deus ouve e os resultados virão. Se você tem familiar ou amigo internado, não seja passivo. Não espere apenas que os médicos façam seu trabalho. Claro que o tratamento médico é importante, mas não negligencie o lado espiritual. Ore, jejue, unja o quarto com óleo. Leia a Bíblia em voz alta. Declare promessas de Deus. Feche portas para o inimigo. Você é o sacerdote da sua família. Use essa autoridade espiritual. E se alguém que você não conhece oferecer oração, tenha discernimento. Nem toda oração vem de Deus. Pergunte em nome de quem a pessoa ora. Se for em nome de Jesus, aceite. Se for em nome de energia universal de santos, de entidades, recuse. Parece radical, mas é proteção espiritual. Quero deixar claro também que meu testemunho não é para gerar medo, é para gerar consciência e ação. Sim, o inimigo é real e poderoso, mas Jesus é infinitamente mais poderoso. O diabo pode ter estratégias, mas Jesus tem a vitória final. E quando um filho de Deus ora com fé, autoridade e persistência, o inferno inteiro treme. Nenhum demônio resiste ao nome de Jesus. Nenhuma maldição prevalece sobre quem está coberto pelo sangue do Cordeiro. Nenhum ritual de trevas tem poder sobre uma vida consagrada a Deus. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Eu era escrava do diabo. Trabalhava para destruir vidas, mas Jesus me libertou. Se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer pessoa. Não importa quão longe você foi. Não importa o que você fez. Não importa com o que se envolveu. Jesus pode te libertar agora. Basta você clamar sinceramente. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu abri portas para o inimigo através dos meus erros. Mas hoje, eu renuncio a tudo isso. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Me liberta, me purifica, faz de mim uma nova criatura. Se você fez essa oração agora, saiba que o céu se alegra. Você acaba de passar da morte para a vida. Procure uma igreja evangélica séria. Conte seu testemunho para o pastor. Faça um processo de libertação. Saia batizado e comece uma nova vida em Cristo. Para você que já é cristão, mas estava acomodado espiritualmente, que este testemunho te desperte. Pare de viver uma fé morna. Pare de achar que apenas frequentar igreja aos domingos é suficiente. Há uma guerra acontecendo e Deus precisa de soldados, não de turistas. Levante-se, vista a armadura de Deus. Aprenda a orar com poder, jejue, busque intimidade com o Espírito Santo, porque quando você se levanta espiritualmente, o inferno perde terreno. Lembre-se do que Jesus disse. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja e temos autoridade para invadir o território do inimigo e resgatar cativos. Hospitais não precisam ser altares de morte. Podem ser lugares de milagres, mas isso depende de nós, de quantos estão dispostos a orar, interceder e a guerrear espiritualmente. Minha história é prova viva de que Deus transforma. Ele pegou uma bruxa e fez dela uma intercessora, pegou alguém que causava morte e fez instrumento de vida. Se ele fez isso comigo, imagine o que pode fazer com você que já nasceu em berço cristão. Não desperdice seu chamado, use sua vida para a glória de Deus. Ore pelos hospitais da sua cidade. Ore pelos doentes. Ore pelos profissionais de saúde. Sua oração pode ser a diferença entre alguém viver ou morrer
entre alguém ir para o céu ou para o inferno. Antes de encerrar, eu quero orar por você agora. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que assistiu este vídeo até aqui. Senhor, abre os olhos espirituais deles, que compreendam a realidade da batalha espiritual. Levanta intercessores poderosos. Unge profissionais de saúde. Protege pacientes internados. Fecha toda porta aberta para as trevas, quebra todo rugo. Destrói toda obra de feitiçaria dirigida contra hospitais. Coloca anjos em cada leito, em cada corredor, em cada sala de cirurgia. Que tua presença invada esses lugares. Que milagres aconteçam. Que vidas sejam salvas. Que almas sejam libertas. E que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Agora, eu quero te pedir 3 coisas importantes. Primeiro, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Esta é uma declaração profética. Quando você escreve isso, você está ativando sua fé e declarando guerra contra as trevas. Segundo, compartilhe este testemunho. Sei que é longo, mas é necessário. Alguém na sua lista de contatos precisa ouvir isso. Pode ser alguém que trabalha em hospital, pode ser alguém que tem parente doente, pode ser alguém envolvido com ocultismo, que precisa conhecer o poder libertador de Jesus. Compartilhe. Você pode ser instrumento de salvação para alguém. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho. Em breve trarei mais revelações sobre o mundo espiritual, sobre como o inimigo age em outras áreas, sobre estratégias de libertação e vitória espiritual. Você não pode perder. Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, enquanto houver um cristão orando, o inferno não vencerá. Levante-se e lute. Em nome de Jesus. Amém.